Convido os irmãos a abrirem a Santa Palavra de Deus no livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17. Livro do profeta Samuel, capítulo 17, nós leremos a partir do verso 1 em diante. Primeiro Samuel 17, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do nosso Deus. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azecá, e em Éfes-damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte da banda da Além, e os israelitas no outro monte da banda da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 silos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Meus irmãos, provavelmente essa é uma das histórias que nós mais conhecemos. Ela é uma das mais clássicas. E provavelmente ela é uma das histórias também mais ilustradas, mais animadas, mais cinematografadas que existem de todos os tempos. Isso porque ela realmente fascina, desde crianças até adultos, de todas as faixas etárias, todos se fascinam ao ouvir o que Deus fez através de Davi e na vida do seu povo, obtendo a vitória diante de Golias. A popularidade dessa história é tão grande que existe até um jargão, que é usado para ilustrar um confronto entre um pequeno e um grande, Davi e Golias. Todos sabem quem são esses dois e qual é a sua história. De fato, existem inúmeras evidências de como essa história se tornou popular até os nossos dias. Entretanto, apesar de ser tão conhecida e propagada, essa história a nós nunca se envelhecerá. Nunca será demais ouvir sobre a história de Davi e Golias. Nunca será demais ouvir dos feitos do Senhor, porque eles, no caso aqui, essa porção da palavra de Deus, esse pedacinho da Escritura sempre tem algo novo a nos contar. Sempre tem algo a nos ensinar, sempre tem algo a nos repreender, a nos exortar, a nos mostrar em como devemos ser mais santos e mais capacitados para toda boa obra. Bem, pensando assim, eu gostaria de, a partir de hoje, em algumas ocasiões, contar de novo essa história a vocês.
contar a vocês que provavelmente já contaram essa história e lembrar de como nós somos felizes e gratos a Deus por Ele ter nos dado histórias, por Ele ter nos dado fatos, vitórias como essas. Especialmente hoje nós consideraremos os 11 primeiros versículos dessa grande história. E neles nós veremos como os inimigos de Deus desafiam a honra do Senhor. Como os inimigos de Deus desafiam a sua honra. E pensando nesses inimigos, nós precisamos notar que eles não aparecem só aqui nesse relato. Não somente aqui nesses versículos. Essa é uma guerra que sempre acontecia. Essa é uma batalha que sempre estava diante do povo de Deus. E então nós precisamos considerar o que Samuel já relatou, já narrou sobre esse conflito e sobre esses inimigos. E nós precisamos lembrar um pouco sobre os filisteus. E uma pergunta que provavelmente os irmãos já devem ter feito é, afinal de contas, quem são esses filisteus? Eles aparecem muito, nas páginas das nossas Bíblias. E quem são eles? Esse povo tem a sua origem um pouco misteriosa, nós não sabemos muito bem. Mas existem algumas possibilidades e probabilidades que os arqueólogos e estudiosos colocam. E uma das principais é que esses filisteus tiveram a sua origem lá na Europa, no sul da Europa, numa região que hoje nós conhecemos como a Espanha. E como eles chegaram até as terras do povo de Deus? Como eles chegaram até ali, naquela região? Nós sabemos que os filisteus também eram um povo um tanto quanto marítimo. Eles navegavam, tomavam seus barquinhos e saíam. E eles provavelmente, por causa de algum conflito, alguma terra que eles queriam conquistar, talvez o Egito, eles navegaram e então, por alguma razão, eles se estabeleceram naquela região litorânea de Israel. E quando isso aconteceu? Meus irmãos, cerca de 1500 anos antes de Cristo, esses filisteus se estabeleceram naquela terra. E eles então começaram a se ajuntar, eles começaram a se multiplicar e se colocaram junto de outros povos. E então eles criaram a sua pequena nação. E uma das principais características que os irmãos devem perceber e devem atentar para os filisteus é que eles eram uma nação metalúrgica. Ou seja, eles eram muito hábeis no uso dos metais. O que tornou eles grandes, poderosos, certamente foi essa característica. Eles faziam armas e ferramentas como ninguém. E eles estabeleceram um monopólio tão grande nos dias de Saul, que é dito, meus irmãos, que os hebreus precisavam descer até os filisteus para afiar o seu arado, a sua enxada, o seu machado. Eles não tinham nem como afiar. Eles precisavam ir até os filisteus e pagar a eles por isso. Nós lemos isso muito claramente lá no primeiro livro de Samuel, nesse primeiro livro de Samuel, no capítulo 13. Bem, meus irmãos, essa é uma nação metalúrgica, então. E eles tinham, então, as suas armas. E o povo de Deus sofreu muito na mão desses homens que oprimiam o povo do Senhor. Bem, meus irmãos, nós sabemos agora quem são esses inimigos. E um famoso estudioso da arqueologia bíblica, ele diz que, em termos puramente humanos, nós podemos dizer que é um milagre que Israel tenha sobrevivido aos ataques desses povos. É um milagre. E nós sabemos que realmente é um milagre. Foi Deus quem livrou o seu povo das mãos dos filisteus. Foi o Senhor, e Ele mostra isso no livro de Juízes. Nós vemos essa verdade. Mesmo sem um rei, o Senhor havia protegido o seu povo. O Senhor livrou o seu povo. E até o 7º capítulo desse primeiro livro de Samuel, nós vemos isso. Sem um rei, ainda assim, o povo de Deus era guardado da mão dos filisteus. Bem, no capítulo 8, nós vemos que acontece algo. O povo de Deus começa a ter o seu coração desconfiava do Senhor, não confiava tanto nele, e então deseja agora um rei. E esse rei
segundo o coração do homem, foi Saul. Mas mesmo diante do pecado do povo, o Senhor protegeu o seu povo. O Senhor protegeu os seus diante dos filisteus. E até o capítulo 15 nós vemos Saul lutando contra os filisteus. Mas, meus irmãos, nós então chegamos aos relatos mais próximos do nosso e vemos que esse rei que o povo escolheu, ele peca, ele desobedece ao Senhor e por isso ele não é mais rei, é ungido um novo rei, não segundo a aparência humana, mas segundo o coração do Senhor. Esse é o filho caçula de Jessé, Davi. E através desse menino de aparência frágil, o Senhor continuará a guardar o seu povo, continuará a proteger os seus, dando grande vitória a Israel diante dos poderosos filisteus. Uma vitória como antes nunca havia acontecido. Então, esse jovem já foi ungido e Saul não é mais rei de Israel. Não é mais rei, pelo menos, ungido pelo Senhor. Ele ainda sentava no trono, guiava um exército, mas nós sabemos que o Espírito do Senhor não estava mais sobre ele. Na verdade, ele era perturbado por um espírito maligno. É esse Saul que nós vemos nessa guerra. É esse que entra na batalha. Um Saul que já está completamente perturbado, rejeitado pelo Senhor e esperando o verdadeiro vencedor chegar. Meus irmãos, dessa forma, as primeiras palavras do capítulo 17 se concentram primeiramente em Saul, um homem que estava cansado, frustrado, porque a missão que Deus deu a ele era derrotar os filisteus e ele não havia concluído ela. E isso o fazia lembrar de que ele fracassou, de que ele foi rejeitado, como eu disse. Meus irmãos, o rei Saul, ele vai ao campo de batalha e ele então se encontra nessa situação terrível. E, meus irmãos, um inimigo aparece. E como eles se estabelecem é da seguinte forma: nós vemos que o exército dos filisteus se localiza lá em Socó. E como resposta, o exército de Israel fica no vale de Elá. Essa cena, meus irmãos, é muito bonita. Se vocês depois pesquisarem na internet, esse vale de Elá é um vale grande, é uma cena de guerra mesmo, cheio de montes rasos, mas que dá para ver um ao outro. E assim, então, um se estabelece em um monte e outro exército no outro. Meus irmãos, então, nós vemos essa cena e, de repente, algo acontece. O versículo 4 narra essa surpresa da seguinte forma: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Essa é uma imagem assustadora, meus irmãos. Naqueles dias, um homem de tamanho normal, mas que tivesse habilidade, já era capaz de matar muitos homens. Agora, quem dirá um gigante como Golias? O tamanho de Golias, segundo o nosso texto, ele é de 6 côvados e 1 palmo. Isso equivale hoje a 2,90 metros de altura. Quase 3 metros de altura tinha esse homem. E eu, pesquisando na internet, eu falei assim: quem será o homem mais alto hoje? Segundo o Guinness Book, né, aquele livro dos recordes, o homem mais alto é um turco e ele tem 2,51 metros de altura. Bem, ele tem aí alguns centímetros bons de diferença de Golias, pelo menos 39 centímetros. E pesquisando mais um pouco, eu descobri que o relato do homem mais alto que a modernidade conhece é de cerca de 2,72 metros, ou seja, ele ainda é uns 20 centímetros a menos que Golias. Meus irmãos, a altura desse homem é incrível, é assustadora. E é ele que sai do acampamento dos filisteus. Entretanto, o nosso texto diz algo a mais sobre a sua altura. Diz algo a mais sobre a sua força e sobre o seu equipamento também. Agora, na sequência do versículo 5 em diante. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 silos de bronze.
Então saiu do arraial dos filisteus um guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 silos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 silos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Meus irmãos, se nós colocarmos isso na ponta do lápis, todas essas informações, Golias ele tinha a força tamanha de andar, correr, lutar, com cerca de 56 quilos de peso grudados ao seu corpo, sem contar a sua lança, que a sua ponta apenas pesava 8 quilos. O seu escudo, provavelmente naquela época tinham 2, um redondo e um quadrado, um retangular. Esse era tão grande que era necessário que um homem sozinho carregasse ele e o levasse à frente. Esse era o seu escudeiro. E ainda assim, meus irmãos, diante dessa cena de um homem tão preparado, de um homem cheio de tecnologia de guerra daquela época, nós vemos que o versículo 4 diz que ele era um homem de guerra, um guerreiro. Isso significa que ele era muito, muito bem treinado. Esse homem tinha altura, tinha força, tinha equipamento, tinha treinamento aprimorado. Ele era o guerreiro formidável. Formidável. Meus irmãos, o profeta Samuel ele tem esse cuidado de dar os detalhes. E por que ele faz isso? Porque ele quer nos mostrar em como Golias era um homem assustador, e como ele era psicologicamente esmagador. A presença dele era terrível. A imagem de alguém, aos olhos humanos, invencível. Meus irmãos, ainda que nós andássemos pelo mundo inteiro hoje, nós dificilmente encontraríamos alguém capaz de lutar corpo a corpo, frente a frente com Golias. Dificilmente. Agora eu te pergunto, e dentro do número reduzido dos soldados de Israel, será que existia alguém páreo para lutar com Golias? Lembremos que o povo de Israel não tinha ferro. Quem tinha ferro eram os filisteus. Portanto, a maioria do exército israelita estava desarmada. E Golias, com a armadura impenetrável de bronze, caneleiras, tudo do melhor possível. Meus irmãos, aos olhos humanos, não havia guerreiro habilidoso o suficiente para resistir alguns segundos com o poderoso Golias. Dessa forma, à medida que Golias caminhava, os exércitos de Israel começaram a se enfileirar, pensando que talvez a união faz a força, e aí eles conseguiriam talvez causar algum dano, ou até mesmo vencer o Golias. E então esse homem vê o desespero dos hebreus, ele olha para, e então ele abre a sua grande boca e diz o seguinte, lá no versículo 8, é dito que ele fala: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Meus irmãos, nesses 3 versículos temos o principal vislumbre do que esse texto quer nos dizer. Ao trovejar a sua voz, Golias não simplesmente chama Israel para um combate comum, para um desafio qualquer. Na verdade, meus irmãos, quando nós olhamos para essa cena, para as palavras de Golias, notamos a desonra, o desprezo, notamos a afronta que ele tem diante do povo de Deus. Meus irmãos, esse tipo de conflito era muito comum naqueles dias. Um conflito entre heróis. Um povo escolhia o seu herói e outro povo escolhia outro herói. Nós vemos essa cena retratada em alguns filmes e alguns livros também.
desde muito tempo atrás. Esse tipo de cena, então, é assustadora, porque um homem decide, junto de outro homem, em um combate individual, o destino de todo um povo. Entretanto, como eu disse, Golias, ele é desonroso, ele é afrontoso com Israel. E então o grande ponto, meus irmãos, que nós precisamos entender é que esse desafio é uma afronta, uma desonra, principalmente ao Deus de Israel. Principalmente ao Deus de Israel. Isso porque nós talvez não entendamos isso não vemos isso muito claramente, porque hoje uma guerra é muito mais algo político, mas naquela época era algo um tanto quanto religioso. Uma batalha tinha assim um significado religioso. E Golias, meus irmãos, com todo o ódio do seu coração, ele está não só desafiando os israelitas, mas o Deus de Israel. Ele se preparou, ele se equipou para chegar naquele vale, para honrar os seus deuses e desonrar o Deus de Israel e o seu povo. Quem entendeu perfeitamente isso foi o próprio Davi. Olha só o que ele fala lá no versículo 45. Se nós nos adiantarmos aqui na história, ele fala o seguinte: Davi, porém, disse ao filisteu, versículo 45: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A quem tens afrontado. Então vejam, meus irmãos, que quem está sendo afrontado aqui é principalmente Deus. Portanto, o sangue derramado naquele lugar, naquele vale, não era apenas em nome de escravos, de terras, de riqueza, de poder, mas principalmente por causa da honra divina. Mas, assim, nós devemos considerar principalmente a honra de Deus, o fundo religioso dentro dessa batalha. E a grande proposta desse Golias era que, se os seus deuses e ele vencessem a batalha, todo o povo de Israel seria subjugado, seria servo, escravo dos filisteus. Mas se o herói e o Deus de Israel vencesse os filisteus, os filisteus, seriam os seus servos. E a história prova, meus irmãos, que além de um grande guerreiro, Golias também era um grande mentiroso, porque os filisteus eles não se submeteram diante da vitória de Davi. Então, depois de afrontar Israel, depois de afrontar o Deus de Israel, infelizmente nós não vemos uma voz sequer se levantando contra Golias. Não vemos ninguém se levantando para defender a honra do Deus vivo. Ninguém. Meus irmãos, por isso o silêncio, o medo desse versículo 11 é a cena mais triste de toda essa linda história. Toda essa história. O versículo 11 diz: Ouvindo Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. O texto, de forma muitíssimo enfática, ele diz que ele, de forma muito intensa, o povo e Saul, o rei, de forma muito intensa, temeram, tiveram medo, se espantaram diante de Golias, das suas palavras. E apesar de ser difícil de explicar um pouco essa intensidade, o quanto ela foi grande, é muito fácil nós percebermos onde estão as suas raízes. É muito fácil nós localizarmos onde está a base para todo esse medo. Sabe qual é a base, meus irmãos? A incredulidade. A incredulidade. Esses homens estão assustados não porque eles ouviram a voz de um gigante, mas porque eles principalmente se esqueceram e não creram nas palavras e na voz de Deus, nas promessas de Deus. Esse exército era guiado por um homem, no caso Saul, que preferia se esconder de medo do que invocar o nome do Senhor dos Exércitos. A força, a armadura, a habilidade de Golias no presente fez Israel se esquecer de tantas histórias, de tantas vitórias que o Senhor havia dado no passado. Ele se esqueceu pela força, pela armadura, pela habilidade, eles nunca venceram nada. Nunca, meus irmãos, foi pela força humana, nunca foi pela força, sempre foi pela graça, sempre foi pela graça de Deus.
A própria vida de Golias era um lembrete de como o Senhor era vitorioso, meus irmãos. Olhem como isso é curioso. Veja o versículo 4. Os irmãos acharam que Golias vem de onde? Da cidade de Gate. Gate. Memorize essa palavra, essa cidade, o nome dela. Agora abra comigo lá em Josué, capítulo 11. Josué, capítulo 11, do versículo 21. Versículo 21 e 22, nós leremos. E esse texto fala sobre, meus irmãos, uma raça de gigantes. E fala que esses gigantes, eles residiam lá na terra de Israel, em Canaã. O nome deles eram Anaquins. E assim diz Josué 11, 21 e 22. Olhem que curioso, meus irmãos. Naquele tempo, veio Josué e eliminou os Anaquins da região montanhosa. Os Anaquins eram uma raça de gigantes. De Hebron, de Deber, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos Anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Nenhum dos gigantes que habitava ali. Somente em Gaza, em Gate e em Asdote, alguns subsistiram. De onde veio Golias? De Gate. E por que ele veio de Gate? Porque o povo de Deus foi vitorioso sobre o povo dos gigantes, os Anaquins, e estes foram enviados, exilados, vencidos, derrotados, e eles moravam agora em Gate. Meus irmãos, esse texto deixa claro que, meus irmãos, se existe um povo que tem relato que destruiu os gigantes, que matou os gigantes, esse é o povo de Israel. Então, quem deveria ter medo ali, na verdade, era Golias, porque ele estava diante daqueles que já matavam gigantes, aqueles que mataram pelo poder de Deus gigantes. Golias, meus irmãos, ele estava cometendo o mesmo erro dos seus antepassados, e ele também terá o mesmo fim deles. Mas nós veremos isso depois. Todavia, meus irmãos, Golias, ele não será derrotado pelas mãos de Saul, como nós podemos presumir. Todo o povo de Israel acreditava talvez que era óbvio que era Saul o vencedor, era Saul o herói. Porque Saul, primeiramente, era comissionado a derrotar os filisteus, e em segundo lugar, Saul era o maior de todos os israelitas. Saul era o maior guerreiro, era aquele que tinha armadura, porque ele empresta ela para Davi, tenta vestir Davi depois. Ou seja, Saul era o homem mais preparado para desafiar Golias, mas ele está incrédulo e covarde, assim como todo o resto do exército de Israel. Assim, meus irmãos, nós veremos em outra oportunidade que o Senhor já havia escolhido aquele que defenderia a sua honra. O Senhor já havia depositado fé no coração desse jovem para que ele fosse o seu instrumento, para que ele envergonhasse os seus inimigos, para que ele mostrasse quem é o Senhor dos exércitos. Dessa forma, meus irmãos, aquilo que nos cabe considerar hoje já se encerrou. Mas eu gostaria de apontar algumas conclusões e aplicações para nós, diante dessa história e do começo dela. Meus irmãos, a primeira conclusão que nós podemos chegar é que esse mundo caído, ele se encontra em um estado de rebeldia diante de Deus. Rebeldia, de guerra. O espírito rebelde e afrontoso de Golias reside no coração de cada ser humano que está sem Deus no mundo. O mundo se coloca em guerra contra Deus. Tenta criar em sua mente uma suposta autonomia, mesmo sabendo que eles são totalmente dependentes, mesmo sabendo que eles têm um Criador, eles têm um juiz diante de todas as coisas. Ainda assim, eles se recusam a render glórias a Deus, se recusam a dar graças e honra ao Senhor. Você não precisa assistir muitos filmes para perceberem como eles tentam distorcer e desonrar a verdade de Deus. Você não precisa assistir muitos filmes para perceber que alguns deles
diretamente afrontam ao Senhor, blasfemam contra o Senhor. A mídia, ela, de alguma forma, revela esse coração rebelde e afrontoso diante da verdade de Deus, diante do povo de Deus e do Senhor. Você também não precisa ter o título de doutor para você saber que na academia estão ali muitos inimigos de Deus, com a boca cheia de desafios, cheias de questionamentos, que querem tentar humilhar o povo de Deus, que querem desafiar, querem afrontar o Deus vivo. Meus irmãos, nós somos forasteiros. Nós não somos do mundo, como Jesus também não era, e por isso o mundo nos odeia. O mundo nos odeia. Por isso, meus irmãos, estejamos conscientes que a qualquer momento, nós podemos ser alvos do desafio, podemos ser alvos das afrontas, pois o mundo ele é hostil a nós, o mundo está em guerra contra Deus. Entretanto, meus irmãos, as perseguições, as afrontas do mundo, elas ecoam na maioria das vezes também a voz de outro inimigo, a tentação, a mentira do Deus deste século, do diabo. No nosso texto, a grande força, a grande oposição de Golias contra Deus e o seu povo certamente caracteriza, dá contornos diabólicos à figura de Golias. Muitos estudiosos chegaram a essa conclusão. E o que nós podemos aplicar dela? Meus irmãos, ela nos lembra, quando nós encaramos Golias como esse inimigo diabólico, nós vemos que essa história nos lembra que nós precisamos ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo, nosso inimigo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Assim como Golias, Satanás deseja ardentemente destruir o povo de Deus, deseja afrontar, deseja desonrar o Senhor Jesus, tentando contaminar a sua noiva, contaminar a sua igreja. Por isso, ele de forma astuta, de forma sagaz, nos tenta. E assim nós nos encontramos diante de uma batalha. Estamos dentro de um cenário de guerra. Somos chamados a lutar para que a nossa vida seja para a glória e honra de Deus, e nunca para o mau testemunho e a desonra do nosso Senhor por causa do nosso pecado. E meus irmãos, sempre que nós somos tentados, a seguinte pergunta vem a você. Ela está na sua frente e você precisa responder a ela. Ela é a seguinte: você realmente crê num Deus amoroso de poder e graça? Você realmente crê num Deus amoroso de poder e graça? Se nós não lutarmos, se nós cairmos na tentação, saibamos que nós acabamos caindo na incredulidade. E mesmo momentaneamente nós pensamos que Deus não existe, porque nós estamos agindo como se não o conhecêssemos. Então, meus irmãos, quando nós pecamos, nós revelamos a incredulidade no nosso coração, o ateu que existe dentro de nós. Uma incredulidade que simplesmente desconsidera a vitória de Deus, desconsidera o passado vitorioso. E para nós, meus irmãos, esse passado de vitória se encontra na cruz do Calvário. A vitória está ali. O Senhor Jesus venceu o inimigo. O Senhor Jesus amarrou o valente. O Senhor Jesus venceu o diabo. Ele, depois de 40 dias, venceu a tentação. Ele venceu a morte. E nós, meus irmãos, quando pecamos, nós caímos na tentação, nós nos esquecemos dessa vitória. Nós nos esquecemos que hoje nós vivemos não mais para esse mundo, para as suas paixões, mas nós vivemos para Cristo e somente para Ele. Quando nós pecamos, nós nos esquecemos dessa linda vitória de Jesus, reveladas na cruz. Por isso, meus irmãos, vigiemos para não cair na tentação. E a nossa incredulidade certamente é demonstrada, é revelada no nosso pecado. Mas não vigiemos achando que será pela nossa força que nós venceremos. Nunca a nossa força será suficiente. Mas se nós formos humildes, Deus dá graça aos humildes.
Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, e nos guarde diante dos seus inimigos.